Vamos lá, pessoal. Mais uma dica de aplicação do processo avaliativo da prova escrita da Polícia Civil de São Paulo, tá? Aqui, de novo, para a gente poder repisar as regras que eu já passei para vocês aqui, e a gente vai falar sobre como aproveitar melhor a prova discursiva, mesmo quando a gente tem muita dificuldade, não é? Por exemplo, igual eu disse para vocês, a prova de língua portuguesa costuma ser a treva, não é? Atrapalha bastante. Mas você, independente de ser português ou qualquer coisa, independente de você dominar o assunto ou não, você não pode perder de vista os elementos avaliativos. Quando eu falo perder de vista os elementos avaliativos, gente, critério avaliativo não é só para o examinador, não. É para você estudar estratégias de escrita antes. Por quê? Por exemplo, a gente já sabe que a banca vai analisar o conteúdo abordado, tudo bem? Pode ser que eu não saiba o conteúdo, e que é natural nesta prova que eu não saiba o conteúdo de alguma das questões. Tudo bem que quando a gente vê lá, né, a época, 2017, 2018, eu tive aluno com 100 pontos, alunos com 99, 98 pontos, etc. Mas por que isso aconteceu? Porque boa parte desses alunos sabia que São Paulo aproveita, né, a Cadepol, ela vai aproveitando tudo que a beirinha que ela possa dar ponto para o aluno. É uma banca rígida? É. Mas ela parte do seguinte pressuposto: se ela apertar muito, o que acontece? A maioria não se classifica. Tanto que vocês podem observar, não é, que no concurso anterior, se você observar a nota da discursiva, tem gente com nota altíssima, tem gente que fechou a prova, acho que umas 12 pessoas fecharam a prova, não é? Você tem uma boa concentração de pessoas ali, 99, 98 e tal. Tem muita nota picadinha, tá, gente? 98, 99, 71, 73. Tem uma concentração altíssima de pessoas ali na casa dos 70, 60 pontos. Quer dizer, a maioria ali deve ter perdido a questão de língua portuguesa, sem dúvida alguma. Tudo bem? E você tem aqueles que ficaram abaixo, que vocês podem ver que foram a minoria das pessoas. Foi a minoria das pessoas que foi abaixo do corte, que é 50 pontos. Tá? Existe um detalhe. É lógico que todo mundo quer passar, mas a gente tem que pensar também em passar bem classificado. Isso é muito importante. Então existe um detalhe que difere quem vai ficar bem classificado, que é o seguinte: a pessoa olhar os critérios avaliativos e fazer uso. O que eu quero dizer ao voltar aqui para o edital do concurso, não é porque você pode escolher, eu vou escolher a expressão. Não, não. Você vai ter que fazer uso, demonstrar que você domina. Por exemplo, a banca vai avaliar o conteúdo? Vai. Você pode não dominar o conteúdo, né? Pode ficar sofrendo ali e não dominar o conteúdo. Mas você tem que contornar isso aqui de alguma forma. A norma culta, fazer um esforço para poder demonstrar que domina. Mas veja que a banca não ficou preocupada em selecionar para você quais são os elementos da norma culta que ela vai considerar ali 100%, tá? Até porque ela não vai considerar 100%, ela sempre deixa passar coisas erradas, tá bom? Naturalmente, 5% ela não tem ninguém para classificação. E é muito ruim para o organizador e para a própria polícia, por exemplo, não conseguir classificar um número suficiente de candidatos para poder ir para outras fases, né? O concurso foi em vão, tá? Então vamos lá. Aqui, veja só que interessante. Na parte de coesão, por exemplo, você tem lá anáfora, catáfora, substituição, conjunção. Isso aqui não é para você fazer de contas, que não existe não, é para você usar. Isso aqui, gente, não é consequência, é causa, tá? Por exemplo, tem muito aluno que pensa assim: a banca vai ver se eu usei isso corretamente. Não é assim que você deve pensar. Você tem que pensar assim: eu vou usar alguns desses elementos para a banca ver que eu aproveitei o critério avaliativo. Já que ela expôs, eu vou mostrar que eu aproveitei. A coesão, né, é um pouco mais tranquila, a parte de recursos mesmo de coesão, mas a coerência é o que o pessoal mais escorrega. Por quê, gente? Por exemplo, houve um aluno que virou para mim e falou assim: Júnior, a Cadepol tem questões assim que a gente dá resposta muito objetiva, muito direta. Aí eu corrigi o português do meu aluno, mas ele resolveu conferir. Por quê? Porque muitos alunos discursivos não fica só num curso, ele tem outro curso, ele assina um pacote ali, etc. Ele também tem essas informações. Eu falei: mas meu professor tá falando para responder de forma objetiva. Aí eu falei assim: peraí, então eu, né, acho que eu sou mais antiga, porque boa parte dos professores, e aí a experiência conta muito. Que é o seguinte, eu falei com ele: olha, você pode até responder de forma objetiva, alguma coisa você vai perder. Por quê? Vamos analisar comigo? Edital. Na coerência será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista,
Se a banca fala que você vai ter que mobilizar argumentos, se você der uma resposta muito objetiva, você nem cria argumentos, só dá resposta. Concorda comigo? Então, como que você vai mobilizar alguma coisa se não tem desenvolvimento? A capacidade do candidato de encadear ideias de maneira lógica e coerente. Ou seja, o candidato vai dar progressão, ele vai encadear, olha só, ele vai encadear ideias. Se ele responder de forma muito seca, muito objetiva, ele simplesmente não vai conseguir fazer esse encadeamento, não vai gerar isso que a banca quer, esse efeito. Ele poderia, como eu digo para vocês, eu poderia dar uma resposta bem objetiva? Eu poderia, mas eu preciso gerar texto porque o meu critério avaliativo presume isso, tá? Veja que a banca quer ver a macroestrutura dissertativa. Porque se você deixar faltar alguma das partes, ela vai considerar aspecto negativo. Por isso que tem muita nota quebradinha, pessoal. Tem lá aqueles 10, 12 primeiros com 100, não é? E depois vem os quebradinhos. Por quê? Porque você vai perdendo justamente por ter observado o edital. Tá certo? A falta de desenvolvimento das ideias. Você tem que desenvolver, então não é resposta objetiva. Ainda tem que criar a conclusão pertinente ao que foi apresentado. Vamos ver na prática? Isso que eu tô falando? Então, vou pegar aqui uma das questões, ó. Vou pegar uma questão, por exemplo, que muita gente deu resposta objetiva, né? E que naturalmente foi prejudicado. Por exemplo, essa questão aqui do verbo falir. A banca pediu a conjugação do verbo falir no presente do indicativo e no pretérito imperfeito subjuntivo. Tinha gente que sabia, gente que não sabia, naturalmente. Mas mesmo que você não tivesse certeza da conjugação deste verbo, o que você teria que fazer? Você teria que apresentar algum texto para tentar atender algum critério daquele. Por exemplo, aqui está a resposta correta. Vocês podem ver que não é uma resposta com a mera conjugação de verbo. Teve quem apresentasse, conseguiu nota, mas a gente tem que pensar sempre lá para frente. O que a banca quer ver? Primeiro ela quer ver macroestrutura dissertativa. Então tem que ter introdução, conclusão e aqui no meio a resposta, a demanda que foi apresentada para você, tá? Então veja que eu teria uma questão muito objetiva, que poderia morrer apenas nessa frase aqui. Mas sabe qual que é a diferença do cara que vai só escrever essa frase e vai acertar e você que você gera texto? Tá bom? Ele pode perder algumas questões aqui porque ele simplesmente não apresentou nada de estruturação. Aqui está a introdução e aqui está a conclusão. O que faz com que o examinador enxergue que isso aqui é uma introdução? Expressões como essa, de início, preliminarmente, etc. Tá bom? E aqui você dá uma explicação geral. No caso, a explicação aqui está correta. Ó. Cumpre observar que o verbo falir é verbo defectivo. Em outras palavras, isso quer dizer que tal verbo não é conjugado em todos os tempos em todas as pessoas verbais. Alto lá. Veja a quantidade de elementos que são cumpridos aqui. Olha, primeiro uma explicação bem curta, tá? Uma apresentação bem curta do assunto. E aí a gente vai ampliar a argumentação, porque o edital prevê isso. Ó. Em outras palavras, vírgula. Tá vendo? Eu vou desdobrar um pouco mais, mesmo que eu fale a mesma coisa com outras palavras. Ou seja, eu crio uma paráfrase, tá bom? Certo? Em outras palavras, então aqui eu estou ampliando a argumentação. Ao usar o pronome isso e ao usar a expressão tal, eu estou tratando da coesão anafórica, porque eu vou voltar. Esse aqui vai voltar a ideia anterior e o tal vai voltar a um termo também anterior. Então, eu estou trabalhando com anáfora. Eu fiz dessa forma para dividir os períodos para ter a oportunidade de usar esse critério avaliativo e mostrar para o examinador que eu domino. Vamos supor que eu não soubesse que o verbo falir seria um verbo defectivo. Não sei. Estou perdidaço. Faça uma introdução sobre a importância da conjugação verbal, tá certo? Ou da importância dos verbos. Então você poderia dizer algo como de início, como para observar, né, que a conjugação verbal é um importante instrumento da expressão em língua portuguesa. Ponto. Em outras palavras, isso quer dizer que conjugar verbos com acerto, né, faz com que a comunicação se torne mais precisa. Ponto. Veja que eu usei em outras palavras, isso quer dizer, tá vendo? Então aí você tem que pensar em critério avaliativo o tempo inteiro. A banca pediu em 2 tempos, não pediu? O que eu fiz? Separei um tempo aqui e outro aqui no outro parágrafo. Para quê? Para dar uma boa distribuição no texto, tá? Vírgula, porque são adjuntos adverbiais, né? Olha, já, perdão, tá vendo? No presente do indicativo, já. Aqui fazer uma alternância entre elementos enumerados, ela pede muita divisão, muito tempo. Essa banca adora pedir conteúdo com divisão, sinônimo e antônimo, conjugar num tempo, conjugar no outro. Mesmo nas questões de direito, a gente vai ver diferença entre instituto A e B, tá vendo?
cite 2 tipos de penas, não são admitidos na Constituição. Então veja que tem muita divisão. Ela adora trabalhar com isso. Por quê? Porque isso permite o aluno usar os elementos exatamente da coesão, tá? E da coerência e fazer progressão. O aluno que pensou de forma inteligente, tá bom? Então, ó, aqui você vê, ó, no presente do indicativo, vírgula, o verbo falia conjugar apenas as pessoas nós e vós, respectivamente da seguinte forma. Então veja aqui você colocando ordem, não é? E da seguinte forma você usando o catafórico. Você poderia falar isso de outra forma, de forma muito mais simplória. Mas você aqui pensou, não, eu vou enumerar esses elementos, vou colocar 2 pontos, vou enumerar essa conjugação. Por quê? Porque eu quero provar para a banca que eu sei que é um catafórico aqui, ó, o seguinte. Tá vendo? Olha só, falando do outro tempo, não é? Isso aqui, por ser um verbo defectivo, não vai ter presente subjuntivo, certo? Não vai ter o imperativo negativo, mas vai ter o pretérito imperfeito subjuntivo, sim, e o futuro subjuntivo também tem. Então, vamos lá. Lá, já no pretérito imperfeito subjuntivo, o verbo falia é conjugar em todas as suas pessoas. Deste modo, olha que você usando o catafórico novamente, ainda fazendo uma variação, demonstrando, passando para o teu examinador. Olha, examinador, eu sei o que é um catafórico, estou empregando, e não só estou empregando, mas aproveitei a divisão para fazer uma variação para eu demonstrar certeza do emprego. Então vamos supor que você errasse alguma conjugação aqui, só da forma como você já apresentou, já está ganhando muita coisa, tá certo? Vai haver nota compensatória para você nesse sentido, tá bom? E aí você vem e conclui, ó, por fim, mas a banca não falou sobre usar conjunção, não falou? Por que em vez de usar a expressão por fim, você não usa a conjunção portanto? Tá? Porque tá lá na avaliação de coesão, né? Registra-se que verbos efetivos apresentam prejuízo de conjugação, especial por conta do som que podem produzir, do mau som, né? Que podem produzir. Esse mal aqui com U, tá, pessoal? Do mau som que podem produzir. Mas é porque tem o bom som, né? Que é o contrário de mal, seriam adjetivos, tá? Então prestem atenção que é isso que a banca quer de vocês, tá? Essa capacidade de você usar todos os instrumentos que estão empreendidos no processo avaliativo, tá bom? Ou o máximo que você puder, tá? Então, que questão 2 ficou como exemplo, certo? Espero que tenham gostado da dica e estejam entendendo, tá bom?